Vídeo hoje para falar sobre essa informação confirmada pelo próprio presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, em entrevista à rádio Band News de Goiânia, que o zagueiro Ian Souto pode retornar para o Goiás já nessa janela de transferências do próximo mês de julho. O Ian Souto, aquele mesmo que chegou na temporada passada, vindo do Floresta, após uma boa disputa da Copa do Nordeste, fez algumas partidas na Série A, começou esse ano muito mal e teve que ser emprestado ao Vitória, por conta da sua fase muito ruim. Tem um contrato até dezembro de 2024 no Verdão e emprestado ao Vitória até o final dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, por lá em Salvador, ele não fez nenhuma partida vestindo a camisa do Leão. Ele que nesse ano jogou 5 jogos pelo Goiás, no Campeonato Goiano, porém pelo Vitória ficou no banco de reservas 6 vezes até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vitória que vem fazendo uma grande campanha, é líder da competição, e vem jogando tanto com o Wagner Leonardo quanto também com o Camutanga, aquele zagueiro ex-náutico Atlético Goianiense, na sua zaga. Até mesmo o João Vitor, um outro zagueiro também das categorias de base, ele passou no Vitória, no Santa Cruz, no Guarani, vem sendo um outro jogador mais utilizado do que, por exemplo, o jovem Ian Souto, que atualmente tem apenas 21 anos de idade. Segundo Paulo Rogério Pinheiro, seria uma solução para a quinta zaga, até mesmo porque o Goiás hoje conta apenas com 4 zagueiros profissionais no seu elenco, Tanto o Sidmar quanto também o Bruno Melo, o Lucas Alter. E esses, os 3 titulares, apesar de uma fase muito ruim do Sidmar, vestindo a camisa alviverde. Tem também o Edu, que não é um jogador para a Série A de Campeonato Brasileiro, e o jovem Nolasco também, que é um bom jogador, mas ainda não tem essa experiência, tem apenas 18 anos de idade, é muito arriscado de fato. E o jovem Natan Melo também, o volante que vem fazendo uma função nos treinamentos do Goiás, quase como um volante. O que disse o Paulo Rogério Pinheiro sobre o assunto, abre aspas, o Ian Souto talvez volte para ser o quinto zagueiro nosso. Hoje estamos correndo um risco muito sério. Nosso quinto zagueiro hoje é o Natan, que é volante, então estamos dando muita sorte. O da Silva foi para o Londrina, o Ian teve aquele jogo contra o Vila, que queimou um menino e teve que ser emprestado para rodar. O Ian não é ruim jogador. Talvez ele já volte para ser o quinto zagueiro, talvez nem para jogar, mas para poder, no desespero qualquer, ter um para entrar, não ter que buscar o Nolasco, que tem apenas 18 anos de idade, fecha aspas, o que disse o Paulo Rogério Pinheiro. É óbvio que isso faz sentido, mas é uma falta de planejamento muito grande, porque eu entendo também um outro ponto. O Goiás, ele tentou a contratação de um outro zagueiro até o último dia da janela de transferências, O Goiás que fez aí consultas tanto pelo Gaston Susso, jogador do Platense, ele acabou tendo uma grave lesão, enfim, não foi aprovado nos exames médicos, e de um outro zagueiro argentino também, que o Paulo Rogério confirmou. Então, dentro desse cenário, eu até entendo a diretoria que, digamos assim, já contava com Bruno Melo e com Lucas Alter. O Sidmar poderia ser um bom reserva, mas esse zagueiro argentino com uma certa experiência, aí sim, você pode começar a Série A do Campeonato Brasileiro e deixar ali como uma quinta opção, tanto o Edu, ou até mesmo o Nolasco, que é mais jovem. Aí você poderia, por exemplo, liberar o Heron, como aconteceu na transferência para o Atlético Goianiense, ou até mesmo o da Silva, que vem também jogando a Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Londrina, e o Ian Souto, que foi repassado ao Vitória. Mas, se você não tem aquela coisa garantida, é igual a transferência do Nicolas também, beleza, é um dinheiro entrando, mas se você não tem um substituto, acho que fica muito arriscado, já no finalzinho da janela, liberar todos os jogadores e agora tem que fazer isso, trazer de volta o jogador, Então, não gosto muito dessa postura do Goiás, não acho que o Ian Souto será um jogador para mudar o patamar da zaga do Goiás, mas é um pouco mais seguro do que, por exemplo, não trazer ninguém. Só que aí eu acho um ponto errado também. Se o Goiás contratar mais um reforço na zaga, que é sim muito necessário nesse momento, por exemplo, a contratação de pelo menos um jogador mais experiente, eu vejo a zaga do Goiás até que suficiente para a Série A do Campeonato Brasileiro, dentro das pretensões alviverde, Tanto o Lucas Alter quanto também o Bruno Melo. Então, digamos que traga um jogador um pouco melhor do que o Sidmar. Deixa o Sidmar como uma quarta opção e o Edu como quinta opção. Aí, ok, acho que dá para ter uma Série A um pouco mais tranquila, a não ser que tenha, por exemplo, uma lesão dentro do elenco. E nessa posição de zagueiro, que é sim muito delicada, muito fácil você ter suspensões, lesões, então você precisa ter mais opções. Então o Goiás acabou liberando demais os jogadores antes da hora, antes de ter, por exemplo, uma contratação confirmada, para o mesmo setor. Liberou tanto o Heron, que vem fazendo uma boa Série B, do Campeonato Brasileiro, com a camisa do Atlético, também o Ian Souto para o Vitória e o zagueiro da Silva também lá no Londrina, na disputa da segunda divisão. O Ian Souto, que como eu falei, ele tem contrato longo no Goiás, ele chegou de graça em uma parceria juntamente ao Floresta no ano passado, para a disputa inicial do Campeonato Goiano. O Goiás ficou com 50% dos seus direitos econômicos.
não tem o interesse de vender. Por exemplo, no ano passado, o Goiás chegou a receber uma proposta de algo próximo de 5, 6 milhões de reais, porém como o Verdão tem apenas a metade dos seus direitos econômicos, resolveu não fazer negócio com a equipe do futebol europeu. A tendência é que seja um clube ou da Espanha ou de Portugal, né, que fez essa proposta para o jogador. Como o Goiás tem apenas a metade, naquele momento achou um preço muito baixo. É um jogador que também é outro ponto, né, para a gente avaliar. Atualmente ele está avaliado em 450 mil euros, segundo o site Transfermarkt, mas, por exemplo, na sua atuação nesse Campeonato Goiano de 2023, já saiu um pouco queimado. Não jogou lá no Vitória, não dá para dizer que ele volta como um novo jogador. Enfim, não vejo com muito sentido essa contratação, enfim, esse retorno, né, do jovem Ian Souto para o maior do Centro-Oeste. Então, basicamente isso. No ano passado ele fez aí partidas tanto no Goianão, quanto também na Série A e na Copa do Brasil, 15 jogos pelo Verdão, com um gol marcado e mais 5 atuações nesse Campeonato Goiano, jogando como lateral direito. Enfim, como o Goiás já errou, né, nessa atual temporada de 2023 no seu planejamento. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários se você acha que faz sentido. Se o Goiás contratar mais um jogador, e isso eu espero no mínimo, né, trazer pelo menos mais um zagueiro de bom nível, eu acho que não faz sentido, por exemplo, você ter 6 zagueiros nessa opção, porque aí o quinto zagueiro seria automaticamente o Edu. Então ficaria aquela escadinha: Bruno Melo, Lucas Alter, no banco o Sidmar e este outro zagueiro, por exemplo, ou até mesmo porque não ele ser titular, e ter uma outra opção, como por exemplo o Edu, o Nolasco, o Natan, das categorias de base. Acho que faz mais sentido do que, por exemplo, trazer de volta, né, que pode chegar nos cofres do Goiás na sequência do ano, envolvendo a transferência do zagueiro Danilo Cardoso. Você lembra dele? Foi contratado pelo Goiás, vindo do Vitória, né, após a Série C de 2022, na metade do caminho, né, ele chegou ali para reforçar o elenco já para o segundo turno do Campeonato Brasileiro, fez 5 partidas no maior do Centro-Oeste, um gol marcado naquele empate por 3-3, né, contra o São Paulo no Morumbi. A sua última atuação aconteceu contra o Corinthians. Dá para dizer que foi um jogador sem graça no Goiás. Ele errou ali principalmente no jogo contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, mas o Goiás acabou vencendo, né? Então dá pra dizer que, no geral, até que foi um jogador útil ali para ser um reserva dentro do elenco. É óbvio que para 2023, com um elenco, digamos, um pouco melhor montado, não esse desespero para contratações, o Danilo Cardoso, obviamente, não seria utilizado na zaga alviverde. O Goiás fez um contrato naquele momento até dezembro dessa atual temporada de 2023, ou seja, uma duração de 1 ano e meio de vínculo, né, já que o jogador já havia se destacado, por exemplo, na disputa do Campeonato Mineiro com a camisa do Atlético. Acabou que ele voltou para o próprio Atlético nesse começo de temporada, né, em 2023, participando no geral de 13 partidas no Campeonato Mineiro, onde novamente o clube do interior de Minas, né, conseguiu fazer uma grande participação. Ainda emprestado pelo Goiás, né, como falei, essa informação também do André Rodrigues, que garantiu o empréstimo do Verdão somente até o final do campeonato estadual. Nas suas partidas no Mineirão, no geral foram pelo Atlético, no campeonato estadual, 10 atuações, todas elas como titular e apenas um cartão amarelo. Agora foi repassado ao Náutico e acontece da seguinte forma: o Goiás já não está mais emprestando o jogador para o Náutico. O clube pernambucano assinou um contrato com o Danilo Cardoso até dezembro de 2024 e irá pagar aproximadamente R$100 mil parcelados para os donos dos seus direitos econômicos. Acontece que a gente não sabe se quem tem mais os direitos econômicos, se é o Atlético ou o Goiás, mas o fato é que o Verdão vai sim pegar pelo menos, digamos, metade disso, ou algo semelhante a essa quantia, já que tinha esse contrato com o jogador até o final do campeonato estadual com o Atlético e teve que rescindir esse seu vínculo, né, para ele acertar agora com o Náutico na sequência do ano. Não é uma grande futuro, né, já que estamos falando de valores baixos para a atual realidade do futebol, mas pelo menos o Goiás, digamos, não tendo que pagar o salário do jogador até o final do ano ou estando vinculado, né, com o zagueiro Danilo Cardoso. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito dessa atualização. Vai lembrar que ele já não pertence mais ao maior do Centro-Oeste, assinou esse contrato com o Náutico, né, até o final de 2024.